Graça e paz a todos. Graças a Deus, mais uma oportunidade de compartilharmos a palavra de Deus através de uma devocional. E hoje quero trazer uma palavra de esperança. Quero falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus triunfa sobre a nossa rebeldia. Uma palavra de esperança. Como quando a gente fala sobre graça, a graça de Deus, é sempre uma palavra de esperança. Eu quero chamar a sua atenção e a sua paciência para ir até o final, ouvindo, assistindo essa devocional, compartilhando com seus familiares, com seus amigos e sendo edificado também. Claro, esse é o objetivo, né? Ser edificado. O texto da nossa meditação encontra-se em 2 Crônicas, no capítulo 33, dos versos de 1 a 20. É um texto um pouquinho longo, mas importante a leitura para que você entenda a real situação da história do rei Manassés. Um rei terrível, mas que você vai ver como que a graça de Deus triunfa sobre a nossa rebeldia. O texto, 2 Crônicas 33, de 1 a 20, diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, na qual o Senhor tinha dito: Em Jerusalém porém meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: Nesta casa e em Jerusalém escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso, edificou um muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Quanto aos mais atos de Manassés, e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, a sua transgressão e os lugares onde edificou altos e colocou postes ídolos e imagem de escultura, antes que se humilhasse, eis que tudo está na história dos videntes. Assim, Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Até aqui. Antes, só uma observação. Quando o texto fala quando o texto usa o termo aqui de videntes, eles quer dizer, está se referindo aos profetas. Naquela época, os profetas eram chamados
dividentes, só para vocês se situarem, tá bom? Então, começando a nossa devocional, na perspectiva divina, presta atenção nisso, não faz diferença para Deus se uma pessoa se converte cedo ou em sua vida ou tarde. O ladrão da cruz, por exemplo, ao lado de Cristo, teve um último momento para afirmar sua esperança ao Salvador. Ele viveu muitos anos longe do Senhor, mas o encontrou em seus últimos minutos de vida. Outros têm a oportunidade de se renderem a Cristo bem mais cedo, e ainda crianças, adolescentes experimentam a conversão. Vejam a diferença, né? Então, para Deus, Deus não faz diferença se uma pessoa se converteu na adolescência, na juventude, na infância ou no último dia da sua vida. Para Deus isso é irrelevante. Geralmente, quando vemos alguém passar toda a sua vida cometendo atos de iniquidade, pensamos não haver mais salvação para essa pessoa. Não pensamos assim? Isso acontece com, por exemplo, membros de nossa família e com alguns amigos que nós temos. Nós pensamos assim: para esse não tem conserto, esse aí não tem mais jeito, nem Deus dá jeito. Muitas pessoas falam isso. Tendemos a ser deterministas e imaginamos que as pessoas não podem ser mudadas pela luz do Evangelho, porque já se passou muito tempo e o acúmulo de coisas ruins não poderá ser redimido. Veja, o caminho escolhido por certas pessoas é tão tortuoso, mas tão tortuoso, que parece não ter mais acerto e volta. Entretanto, meus queridos, olha a boa nova do Evangelho, olha a graça de Deus aqui. Entretanto, a história do rei Manassés nos ajuda muito a compreender a dinâmica de Deus nesses casos e a perceber que a graça do Senhor triunfa até mesmo sobre o tempo da nossa vida no qual nos entregamos às maldades e às iniquidades. Deus pode transformar pessoas e ser compassivo com elas, mesmo que elas pratiquem o pecado contínuo por muito tempo em sua vida. Ou seja, há esperança para todas as pessoas. Há esperança. Enquanto há vida, há esperança. E Deus não está preocupado com o que vamos pensar sobre isso. Deus não está preocupado, porque o tempo dele não é o nosso tempo. Ele age como e quando ele quer. Podemos até achar que alguém não merece ser salvo. Muitas vezes nós pensamos isso. O profeta Jonas, por exemplo, achou que os ninivitas não deveriam ser salvos, mas Deus não pensou assim e salvou a todos os habitantes de Nínive com uma única pregação de Jonas. E pensa numa pregação ruim, pense numa pregação. Deus pode ter outra opinião, bem diferente da nossa, como teve com Jonas, né? E Manassés, meus queridos, foi rei sobre Judá por 55 anos, o mais longo reinado dos reis judeus. Seu reinado foi marcado por transgressões que excederam em muito a prática pecaminosa de seus antecessores. Ocorreu num período de grandes transformações mundiais, num cenário político no qual os assírios dominavam com violência e crueldade. No campo religioso, havia muitas transgressões à lei de Deus. Adoração de falsos deuses, né? Então existia idolatria, não adoravam só Deus, adoravam outros deuses falsos. Existia astrologia, adoração, né, de corpos celestiais, coisas absurdas. Ele era feiticeiro, ele adivinhava pelas nuvens, fazia tantas coisas horríveis. Manassés era um adolescente inexperiente e inconsequente que perverteu tudo o que seu pai havia conquistado, arruinando assim a nação de Judá e mergulhando o seu povo na idolatria e no pecado, ao ponto de ser considerado, vejam, ele foi considerado o pior rei da história de Judá. Mas a graça de Deus triunfou sobre a vida desse homem e permitiu que ele percebesse todos os erros do seu passado e transformasse seus pensamentos e suas atitudes. As abominações de Manassés eram gravíssimas aos olhos do Senhor. Talvez ele não fizesse ideia da dimensão, como muitos parecem não fazer, do quanto seus pecados e suas graves perversões inflamavam a ira de Deus. Meus queridos, ele se esforçava muito para ofender a Deus. Essa que é a verdade. E essa história mostra que a graça de Deus
triunfa, mesmo quando parece não haver mais tempo para o arrependimento, mesmo quando já se foi longe demais e quando achamos que não é mais possível a restauração dessa pessoa. Ou seja, a graça de Cristo é maior que o longo tempo de uma vida em pecado. Olha só, louvado seja Deus pela sua graça. Então, como a graça de Deus triunfa sobre a nossa rebeldia? Até aqui era apenas uma introdução. Agora vem as lições. Como a graça de Deus triunfa sobre a nossa rebeldia? Em primeiro lugar, a graça de Deus triunfa sobre a loucura de nossas provocações a Deus. Manassés se esforçava para pecar e ofender a Deus, para burlar sua lei e contrariar a exclusividade do seu culto. E há pessoas assim, meus queridos. Há quem goste de ser ímpio, vejam, e ainda há quem goste de se orgulhar de viver uma vida devassa e desregrada. Os atos pecaminosos de Manassés despertaram o interesse dos judeus na perversão. Olha só, ele influenciou aquele povo, aquela nação. Ele não apenas enlameou a si mesmo no pecado, mas fez isso também a todo o seu povo. Está lá no verso 9. Apesar de ter nascido em um lar reverente e de devoção a Deus, Manassés desenvolveu uma obstinada vida de pecado. Ele trocou Deus pelos postes ídolos, pelos baalins, edificou altares a deuses na casa do Senhor, profanou o templo, restaurou os ídolos que seu pai havia destruído e sacrificou, vejam, seus próprios filhos a deuses pagãos. Olha só que coisa. Você pode pensar que Manassés foi longe demais e que você jamais faria isso, ou seja, sacrificar seus próprios filhos. Mas estamos sujeitos a todo tipo de pecado e crueldade. Somos capazes, meus queridos, das atitudes mais atrozes, porque não há mais referências e princípios, não há mais absolutos para nós quando nos afastamos de Deus e da sua vontade revelada em sua palavra. É isso que acontece conosco. Todavia, apesar da horrível pecaminosidade de Manassés, do seu espírito transgressor e ofensor, de suas palavras e atitudes cruéis e sanguinárias, Deus derramou sobre ele a sua imensa e inexplicável graça. Vejam, e foi paciente com ele ao longo de sua vida. Deus esperou pacientemente o tempo no qual faria Manassés perceber seus pecados. Deus, meus queridos, é o Senhor do tempo e somente Ele pode determinar o tempo de cada um. Ele esperou até o fim da vida de Manassés, décadas vividas em pecado e podridão, vejam, para então derramar da sua graça sobre a vida dele. Em segundo lugar, a graça, meus queridos, a graça de Deus, ela considera o nosso arrependimento. Olha que coisa interessante. Deus tem o seu tempo. Ele espera até quando quer. Manassés foi preso pelo rei assírio com ganchos, diz o texto. Foi amarrado com cadeias. Ele foi humilhado na presença de todos. A prisão lhe trouxe muita angústia, dor e sofrimento, mas também, vejam, lhe deu a chance de se arrepender. Foi lá na prisão. Ele sofreu na pele, literalmente, a dor de ter desobedecido ao Senhor por tantos anos. Aí o que ele faz? Ele suplicou misericórdia a Deus. Ele pediu que Deus se tornasse favorável a ele. Imagine agora, olha só que coisa interessante. Imagine alguém que viveu tantos anos cometendo muitas abominações e horrores contra Deus e agora, de uma hora para outra, ele volta a face para lhe pedir perdão. Para alguns de nós, isso seria a maior das afrontas, não é verdade? Muitas vezes nós questionamos isso. Não sabemos o que Manassés disse a Deus. Sua oração foi de arrependimento sincero e profundo, porque foi ouvida por Deus. Diz o texto que Manassés suplicou deveras e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, verso 12. E os versos 12 e 13 são bem curtos e objetivos, mas expressam aqui uma condição absolutamente aterrorizadora e chocante. Após tantos anos em pecado e cometendo todo tipo de abominação, Deus, diz o texto que Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica, vejam, e o fez voltar a Jerusalém, ao seu reino. Então, olha só então Manassés
reconheceu que o Senhor era Deus, o único Deus. Não há palavras para expressarmos tão grande salvação, a não ser exaltar a graça divina triunfante sobre a vida desse homem, desse rei ímpio. Em sua mais profunda angústia, Manassés percebeu sua miséria e reconheceu o Senhor como sua única esperança e o seu Deus. Manassés se arrependeu de todo o seu coração e Deus se tornou favorável a ele. É isso que a graça de Deus faz. Ela reconhece o nosso arrependimento. Em terceiro lugar, que eu acho super interessante e extraordinário, meus queridos, também sobre a graça de Deus. Outro aspecto. A graça de Deus repara alguns erros do passado. Manassés foi muito privilegiado. Além de ele ser salvo, veja, Deus deu uma graça, um privilégio para ele a mais do que para outras pessoas. A graça dele reparar alguns erros do passado. Eu citei aqui no início o ladrão da cruz. Deus não deu a graça dele reparar os erros do passado. Ele morreu na cruz, junto com Jesus. Foi para o paraíso, foi para o céu, porque ele se arrependeu dos seus pecados. Mas no caso do ladrão da cruz, Deus não permitiu que ele reparasse os erros do passado. Se ele descesse da cruz e continuasse a viver, não morresse na cruz, né? Com certeza, arrependido como ele estava, ele iria reparar. A graça de Deus iria ajudá-lo a reparar muitos erros do seu passado. Mas Deus não permitiu. Mas com Manassés, veja, olha que privilégio. Com Manassés, Deus permitiu. A conversão traz consequências reais e às vezes imediatas para a pessoa e para os que estão ao seu redor. O convertido, veja, tem a oportunidade de reparar, com a ajuda da graça triunfante de Deus, os erros que ele cometeu contra o Senhor, contra si mesmo e contra os outros. O arrependimento de Manassés não apenas curou a sua alma, mas permitiu que ele voltasse a Jerusalém e promovesse reformas. Vejam, Deus lhe concedeu a chance de testemunhar os frutos de arrependimento. E louvado seja Deus por isso. Nunca se esqueça de uma coisa: ter tempo para demonstrar nossa conversão e fazer a reparação de nossos erros faz parte da graça do Senhor. Isso é um privilégio para poucos. Manassés fez duas grandes reparações políticas, diz o texto. Primeiro, ordenou a edificação do muro de fora da cidade de Jerusalém, tornando-o muito alto para manter os inimigos distantes e a cidade protegida de ataques, como a que o levou preso, dos assírios. A segunda reforma importante na área política foi o estabelecimento de chefes militares nas cidades, no verso 14. E no campo religioso, olha só, Manassés tirou os ídolos da casa do Senhor e os lançou fora da cidade, verso 15. Depois, ele restaurou o altar do Senhor e ofereceu ofertas pacíficas sobre ele, verso 16. Ele indicou com isso o Deus a quem o povo deveria adorar e a forma correta dessa adoração. Isso é muito importante. A quem adorar e como adorar, Manassés contribuiu com sua parte em relação ao que poderia ser feito naquele momento. Ele não se esquivou, nem se acovardou diante da necessidade de testemunhar a transformação de sua vida. Deus deu a Manassés a graça para reparar alguns erros do passado e a graça de testemunhar dessa graça ao seu povo. Isso é o triunfo da graça sobre os nossos erros do passado, meus queridos. E louvado seja o Senhor por essa maravilhosa graça. A nossa conclusão, concluindo aqui nossa devocional, os pensamentos do Senhor são sempre mais altos que os nossos, diz Isaías 55:9. Não podemos determinar o tempo de Deus agir sobre nós e sobre as pessoas. Nem sabemos se Deus de fato vai ou não restaurar a vida de alguém que nós queremos. O fato é que Deus tem a sua forma de agir e, por vezes, permite que alguém viva por muitos anos no erro, na rebeldia, no pecado, para manifestar nessa pessoa a sua graça. A sua misericórdia sempre triunfa sobre a nossa rebeldia. Se você conhece alguém que é rebelde, ore a Deus em seu favor. Quem sabe o seu filho, quem sabe os seus pais, quem sabe o seu cônjuge. Clame ao Senhor que lhe conceda o arrependimento.
Não desista de crer e de esperar que Deus, no futuro, no seu tempo e a qualquer tempo, opere sua graça sobre essa pessoa. Lembre-se de que não há casos perdidos para Cristo. Nunca se esqueça disso. Não há casos perdidos para Cristo. Manassés é um exemplo disso. Deus tem o seu tempo para salvar essa pessoa da rebeldia, se for essa a vontade dele. Que Deus então o encoraje com essas benditas verdades extraídas da sua palavra. Deus te abençoe. Amém.